Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Dessa vez, o começo do final, o início do fim. A saga de vídeos acerca do Sr. Santos e das microexpressões faciais está chegando aos seus últimos episódios. A gente vai agora começar, então, uma série de talvez 1 ou 3 vídeos no máximo, eu espero, para refutar esse vídeo, essa posição oficial do Sr. Santos acerca da cientificidade das microexpressões sociais, ali onde ele convida todo o seu pessoal, né, chama então o pesquisador David Matsumoto para tentar fazer então uma repescagem da credibilidade das microexpressões sociais, da ideia, né, de universalização das emoções, mas nós estamos aqui então para averiguar isso, para avaliar essas evidências e refutar sistematicamente essa pseudociência, que sim, é uma pseudociência. Se você não entende nada do tema, nunca viu nada acerca dessa pseudociência, aqui nos comentários, aqui na descrição eu vou deixar linkado uma entrevista que eu cedi no canal do professor Dr. Daniel Gontijo, professor da USP, Universidade de São Paulo. Ele tem um canal de divulgação científica incrível, sou super fã dele, foi uma honra ter dado uma entrevista para o professor Daniel Gontijo, e tem ali, já passou de 49 mil visualizações, é uma entrevista muito bacana, na minha opinião, o melhor vídeo que eu já fiz refutando as microexpressões faciais. Então vai ali eu destrincho evidência, eu mostro os artigos na tela, vou explicando, passo até a canetinha na frente, então corre lá, assistam, deixem um comentário, e é isso. Do contrário, já vi, ou não vou ver agora, vou ver depois, quero ver a sua refutação de agora, deste exato momento, right now. A gente vai então refutar as falas do Sr. Santos nesse seu vídeo então de resposta aos critiquinhos, aos criticozinhos de internet, como ele se refere, no qual eu começarei refutando ele, para depois passar então as falas dos demais ali naquela videochamada dele, tá? Por quê? Diferentemente dos youtubers e outros produtores de conteúdo audiovisual, eu não sou rico. Então a minha produção no YouTube ela é limitada pelo quanto eu estou tranquilo com as contas no final do mês. Então eu basicamente tenho que pagar conta e, portanto, tenho que trabalhar. E se eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para gravar vídeo no YouTube. Sinto muito, é a realidade do povo brasileiro. Eu tenho que fazer 1 milhão de coisas, não só no meu trabalho, como também compromissos com a universidade, então complica e eu ainda tenho que manter um noivado, né? Então, para que vocês me ajudem a pagar o meu casamento, vocês não têm noção do quão caro é um casamento. Eu estou de 2 em 2 meses agora realizando turmas de atualização. A turma de janeiro foi acerca de transtorno depressivo maior, onde eu basicamente mostrei quais foram os achados acerca desse transtorno nos últimos 5 anos, o que a ciência traz de novo, o que tem de intervenção prática. A turma deste sábado será sobre regulação e desregulação emocional, todo o aspecto neurobiológico desse desfecho, intervenções práticas que a terapia cognitivo-comportamental tem para desregulação emocional. E a turma de maio, que será a próxima turma, vai ser acerca de obesidade. Tá? Então, o que a gente tem ali de achados a nível neurológico, intervenções dentro das terapias baseadas em evidências, né? Então, a TCC, DBT, ACT, tudo mais. Então, o preço é de R$100, tá? Então, o ingresso aí para o curso é de R$100 e você me ajuda a pagar o meu casamento e, portanto, ter mais tempo para gravar vídeo aqui para o YouTube. Sem mais delongas, gostaria de agradecer a todos vocês que estão chegando aqui para assistir. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma exposição, uma análise crítica dos argumentos do Sr. Santos. Como então ele já processou o humorista Thiago Santinelli por uso indevido de imagem, aparentemente, então eu não passarei a imagem do Sr. Santos aqui, eu vou colocar imagens ilustrativas enquanto a voz do Sr. Santos fala de fundo os seus argumentos. Embora ele seja uma pessoa pública, né, e teoricamente eu poderia sim usar a imagem de uma pessoa pública para comentar acerca de uma pessoa pública, a gente não quer se incomodar, perfeito? Então, bora lá, vamos para o primeiro argumento acerca da seriedade, da cientificidade das microexpressões sociais. Presta atenção na fala do Sr. Santos no seu vídeo.
Só para finalizar sobre a conduta dessa galerinha que critica o Metaforando, que diz que está a favor da ciência e não a favor do hype, e não apenas ganhar views e likes utilizando meu nome, só para questionar a conduta deles eu levanto um fato que aconteceu que é no mínimo curioso. Em 2021, quando surgiram alguns ataques contra a teoria da universalidade das emoções, ocorreu um dos maiores seminários do comportamento não verbal, e quem estava responsável por organizar e gerenciar esse seminário era o Davi Leucas, que além de ser mestre em psicologia e ser o criador de uma pós-graduação, é também o idealizador do projeto ClueLab. Esse seminário contou com inúmeros acadêmicos de psicologia, antropologia, sociologia, biologia, e o foco era apenas falar sobre evidências do comportamento não verbal em diversas áreas, diversos âmbitos de aplicação. E na época foi feito um convite para que quem quisesse ir para o seminário, que poderia estar lá gratuitamente assistindo o seminário, para que fosse lá e fizesse perguntas, críticas ou até mesmo tentasse refutar ali, ao vivo, durante o seminário. Afinal de contas ele era online. Imagina só, você é um crítico, né, um críticozinho do comportamento não verbal, e você tem plena certeza de que isso não funciona, que não tem evidência nenhuma. Que é uma coisa mais científica do que você ir para um congresso, para um seminário online, onde você vai ter a chance de falar com diversos psicólogos, sociólogos, pessoas da academia, né, da área da ciência, e você vai poder tecer várias críticas e falar que tudo que eles fazem não funciona, e vai poder ter um debate totalmente científico, porque ali todos são cientistas, né, não vai ter nenhum youtuber tipo eu lá, mas aí na prática o que aconteceu, como o próprio ClueLab postou na época, numa publicação nas suas redes sociais, não apareceu nenhum críticozinho, nenhum pretenso refutador para deixar um comentário lá, para dizer não funciona por causa disso, disso, daquilo. Os caras tinham a chance de falar com pesquisadores ali, cientistas, acadêmicos da psicologia, das áreas humanas, enfim, mas não apareceu nenhum lá para criticar, nem para debater, nem para nada. Sabe por quê? Porque isso não dá like, não dá tanta view, quanto colocar o meu nome e várias palavras negativas numa thumb. Como vocês puderam acabar de ver no depoimento aí, então, na fala do senhor Santos, ninguém apareceu no simpósio dos fãs de comportamento não verbal para refutá-los. Bom, só para começar desbancando esse argumento frouxo, tá? Eu gostaria de dizer o seguinte: em que momento da história da ciência e das universidades, da pesquisa, em que momento foi em congressos ou simpósios que se decidiu o que era ou o que não era ciência? Em que momento um simpósio passa a ter o martelo julgador daquilo que tem ou não tem validade? Para vocês terem uma noção, só nesse ano vai ocorrer o 36º Congresso Brasileiro de Homeopatia. Podem ter certeza, o público desse congresso é muito mais distinto que qualquer congresso de comportamento não verbal. Só vai médico naquela parada. E adivinha? Vai muita gente. E aí? Homeopatia então virou ciência só porque tem congresso? Esse ano vai ser o 36º. Já foram 35 edições já, cara. Tem noção disso? Já foram 35 edições. Todo ano lá eles tentam se convencer de que aquilo é ciência. Tem simpósio. Você já viu alguém lá tentar refutar eles? Já viu alguém lá encher o saco deles? Não, a gente deixa, as pessoas deixam. Tem o congresso, eles têm o direito de ter o seu congresso. Mas onde se vê que algo é ou não é ciência? Nos papers, nas publicações, é na porcaria de um artigo científico. É com evidência que se vê se algo funciona ou não funciona. Tem fundamentação epistemológica ou não tem fundamentação epistemológica. Tem fundamentação ontológica ou não tem fundamentação ontológica. Não é num congresso, tá? Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês o site. Eu sei, já é outro dia, meu cabelo tá molhado, tô com outra roupa. Por quê? Porque o meu vídeo foi tirado do ar ontem, tá? Por causa do trecho que eu mostraria pra vocês agora aqui no vídeo. Agora, nesse momento do vídeo, eu estaria mostrando pra vocês a home do site ali do simpósio que o senhor Santos fala, né, e tudo mais. Iria então tecer comentários sobre as palestras e sobre os pesquisadores. Porém, eu acabo também expondo ali os donos, né, desse projeto ClueLab, e o dono me mandou mensagem daí ontem, né, quando o vídeo ainda estava na estreia, então eu estava interagindo no chat da estreia com vocês e respondendo ele na DM, né, ele mandou mensagem, já respondi logo em seguida: meu irmão, quer que eu tire o vídeo do ar? Vai me processar alguma coisa? Né? Mas a gente conversou, eu literalmente fiz uma chamada com ele ontem, a gente conversou mesmo, 1h15, se eu não me engano, eu tenho tudo gravado, né, até para me resguardar juridicamente.
Então, basicamente isso, o cara é super gente boa, foi super atencioso, não veio ser grosseiro nem nada do gênero, ele só falou o seguinte, cara, né, pô, se tu tivesse conversado com a gente antes, a gente poderia ter explicado e tal, mas só não expõe nossa imagem. Eu falei, então beleza, né, se é esse o ponto de vocês, não expor a imagem, né, do rosto de vocês, tudo bem, não tenho porquê não aceitar ou não acatar esse pedido, porque não foi uma ameaça nem nada do gênero. Não foi uma ameaça, né? Até porque, claro, eu entendo. Se eu não acatasse, eu iria tomar um strike. Tá? Ponto. E é direito deles tomar essa decisão, é direito deles, não tenho nada contra, é a decisão deles. Porém, como minha briga não é com eles, eu não tenho nada contra eles, eu tenho a minha peleia aqui para mostrar que as evidências de microexpressões sociais são visíveis, né? Que é uma pseudociência. Então, estou aqui fazendo meu trabalho, refutando o senhor Santos. Nunca tive nada contra esse pessoal da CluLab. Na verdade, eu descobri essa semana a galera da CluLab, né, no vídeo do senhor Santos. Então, minha treta é aqui com o senhor Santos. Então, Davi ou David? Acho que é Davi, né? Você me falou ontem na chamada, mas eu esqueço. É Davi. Davi Leucas foi super atencioso comigo. Respeito a atitude de homem que ele teve, de conversar comigo mesmo. Então, é isso aí, meu querido. Fica com Deus, siga seu trabalho, eu sigo o meu. A gente conversou ontem, a gente segue discordando de muita coisa, tá? Mas com respeito. A gente tá aqui pela ciência, não tenho o porquê querer fazer mal gratuitamente a alguém, perfeito? Então sigam com o vídeo, a próxima parte da refutação é maravilhosa e é isso. Vejo vocês no chat da nova estreia do novo vídeo. Só para deixar claro então, eu tirei o vídeo do ar, eu aceitei o pedido do Davi Leucas e eu mesmo tirei o vídeo do ar para reeditar e tirar essa parte em que eu mostro ali a carinha deles. Show de bola? Então eu não quero ninguém xingando os caras, isso daí foi uma decisão minha de não querer fazer mal gratuito a ninguém. Show de bola? Valeu! Senhor Santos, entenda o seguinte, num congresso você reúne pessoas de um campo para que elas mostrem o que elas fizeram para o campo nos últimos tempos. Tá? Por mais que seja uma pseudociência, vocês podem ter, esse é o 3º Simpósio Internacional de Comportamento, e não interessa se lá haviam PhDs, se lá haviam mestres, tá? Se haviam doutores, professores. Titulação não garante a cientificidade de um tema. O livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, é uma bosta. É uma grande picaretice. Joseph Murphy tem PhD. Tá? Então, entenda uma coisa. Não é porque alguém tem PhD, tá? Ou seja, a titulação acadêmica não é argumento de confiabilidade numa evidência. Show de bola? Vamos pro segundo argumento. Eu só precisava dar uma passadinha rápida, uma pincelada para vocês verem o nível da coisa. Um simpósio é só uma reunião da galera de um campo falando sobre aquele campo. Para alguém que esteja dizendo o seguinte, o Metaforando escolheu a dedo um PhD, um psicólogo ali, que concorda com ele para argumentar. Na verdade, não. Tá muito mais pro contrário. Quem vem aqui para a internet, que se apresenta como sendo alguém da ciência, alguém que realmente está ativamente trabalhando como pesquisador, e não uma pessoa que é vlogueira ou tenta ser comediante, enfim, que é só fala o que não sabe, alguém que se apresenta como pesquisador na área dos afetos humanos e vem aqui pro YouTube brasileiro para criticar de maneira rasa a teoria da universalidade das emoções, essa pessoa está literalmente nadando contra a maré. A opinião dela literalmente representa a menor parte das pessoas que pesquisam ativamente, que trabalham, dia a dia das pessoas que trabalham com pesquisas na área das emoções e dos afetos humanos, conforme essa pesquisa que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa pesquisa fez uma entrevista com mais de 250 cientistas que trabalhavam diretamente na área do afeto e das emoções humanas, e era um critério muito alto para você participar dessa pesquisa, ter tido seus artigos aprovados em revistas de peer review, né, pesquisa de revisão de pares, nos últimos 5 anos, você precisava ter trabalhado em mais de, 5, 6 perguntas, também nos últimos 5 anos. Então eram apenas pessoas da área da ciência que estavam em atividade, que tinham pesquisas com uma qualificação
bem alta e que pesquisavam diretamente na área dos afetos e das emoções humanas. E algumas perguntas foram feitas para esses cientistas que participaram dessa pesquisa. E mais de 80% deles concorda que existem sim fortes evidências a favor da universalidade das emoções, que é a mesma teoria que eu uso como base para tecer todos os comentários e fazer todos os vídeos aqui do canal Metaforando. Então não, o Matsumoto não é um cara que eu escolhi a dedo, pelo extremíssimo contrário. Ele é mais um dos inúmeros da vasta maioria de pesquisadores que trabalha ativamente pesquisando na área dos afetos e das emoções humanas. Ele não é youtuber, ele não é um cara que vai pro Twitter, não. Ele trabalha nisso há mais de 40 anos. Já trabalhou em mais de 400 artigos, pesquisas científicas e artigos, e além de tudo isso é PhD em psicologia. Vamos ouvir aí o Matsumoto respondendo as principais críticas sobre as microexpressões faciais. Quer dizer então que ir contra a universalidade das emoções é ir contra a maré? Quer dizer que você não seleciona um PhD AD do Sr. Santos? Bom, agora você que está me assistindo vai receber gratuitamente uma breve aula de como interpretar artigos científicos e, de quebra, pegar uma grande incongruência, como diria o próprio Sr. Santos, das falas apresentadas no vídeo de resposta a ele, aos críticozinhos de internet. E, de quebra, você vai descobrir que, de fato, o artigo do Paul Ekman, publicado em 2016, de fato fala. Primeiro de tudo, para que a gente possa entender, um artigo científico tem o único e exclusivo papel de informar os seus pares acerca dos seus achados. Quem são seus pares? São os demais pesquisadores do seu campo. Então, eu realizo uma pesquisa aqui, eu publico, e os outros pesquisadores do mesmo campo ao redor do mundo poderão ter acesso aos meus achados para que eles possam tentar replicar, ver se eu estou certo, ver se eu estou mentindo, ou para que nós então possamos aproveitar esse comportamento para o bem social. Como, por exemplo, um cientista que descobre um reagente, publica esse seu achado, publica talvez essa cadeia química, né? E outros cientistas podem utilizar isso então para desenvolver vacinas e assim por diante. Bem, então, um artigo ele informa os seus pares. Um artigo não é escrito para Dona Gertrudes ler, ele é escrito com uma limitação de caracteres de acordo com cada periódico, né, e tudo mais, cada edição de cada periódico, e ele tem critérios metodológicos para ser feito, ele não é feito em forma informal. Então, você precisa de um know-how, não é qualquer pessoa que sabe interpretar artigos, isso inclusive é um problema sistemático dentro das universidades, profissionais formados, às vezes mestres, doutores, às vezes, e pecam na interpretação de artigos. Então, também não poderia pedir que o Sr. Santos soubesse interpretar um artigo que ele apresentasse, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês as informações, as afirmações que o Sr. Santos fez, que ele colocou de acordo com esta pesquisa que está aqui na tela, e eu vou mostrar para vocês que está errado. Bom, basicamente esta daqui é a pesquisa que o Sr. Santos aponta, eu traduzi ela aqui para vocês, tá? Então, o que os cientistas que estudam emoções concordam a respeito, né? Concordam sobre o tema, tá? É esta pesquisa aqui, show de bola, só que isso aqui é o PDF, né? O print do PubMed que ele postou lá. Então, vamos lá, vamos primeiro no ponto sobre o critério incrível de inclusão, tá? Dos cientistas que foram, então, entrevistados para essa pesquisa. Segundo o Sr. Santos, tinham que ser pesquisadores incríveis, né? Um alto critério de seleção. Então vamos lá, os participantes dessa pesquisa por e-mail, tá? Só para lembrar, essa pesquisa na verdade foram 6 perguntas que o Paul Ekman enviou por e-mail para esses cientistas. Basicamente os critérios, né, foram identificados por vários critérios, ou seja, os participantes dessa pesquisa publicaram 5 ou mais vezes nos últimos 8 anos, tá? Nas seguintes revistas científicas, ou seja, eles tinham que ter publicado pelo menos 5 pesquisas nos últimos 8 anos em algumas dessas revistas, né? Não precisava ser, obviamente, em todas, né? Emotion, Journal of Experimental Psychology, General Psychology Science, Proceeding of the Academy National... Oxe, tá traduzido aqui, beleza? National of Science, provavelmente. Psychological Reviews... Psychological Bulletin, Journal of Neuroscience, Nature Reviews, Neuroscience ou Science, tá? Science simplesmente é a melhor revista do mundo. Critério B, né? Fizeram parte do conselho editorial ou revisaram artigos da revista Emotion.
Ok, né? Então segmentando aqui um público mais específico de estudos acerca aí das emoções. Só que aqui tem 2 critérios a mais que sabe, subiram o critério de, opa, risco de viés, risco de viés, risco de viés. E foi o critério C. Eles contribuíram para a primeira edição da Nature of Emotion, editada por Paul Ekman e o Davidson. Tá? Porque eles até falam, né? 21 dos 24 colaboradores originais ainda estavam vivos. Ou seja, nós temos 4 critérios aqui para inclusão de pesquisadores nessa entrevista. 2/4 desse, ou seja, metade desse critério me subiu uma atenção. Tá? Então esse foi o primeiro, e o segundo foram convidados, né, ou seja, pessoalmente convidados pelo Davidson e associados para contribuir para uma segunda edição dessa revista, então editada por quem? Pelo autor da pesquisa. Tá? Aí você fala, não, mas isso não tem risco de viés, Felipe. Por quê? Olha só, porque eles chamaram, veja bem, eles chamaram o Russell, que é conhecidamente como um crítico, né, dessa teoria, para que ele, então, ajudasse nesse processo de seleção e ficasse livre de viés. Só tem um problema, tá? Tem um probleminha nessa escrita dessa pesquisa. Não existe pesquisa livre de viés. Não existe seleção livre de viés. A partir do momento em que você seleciona um autor para citar, isso já é um viés. A partir do momento que numa pesquisa você seleciona uma população, isso é um viés. Você está selecionando uma população ao invés de outra, tá? É impossível se fazer ciência sem viés, né? O que a gente pode ter é maior risco de viés, o menor risco de viés. Ou seja, a gente nunca vai ter a realidade, mas a gente pode ter recortes mais próximos dela ou recortes extremamente enviesados dessa observação da realidade. Nesse caso aqui, nós temos o seguinte, não interessa se você chama um crítico para sugerir alguns critérios, tá? E para sugerir uma pergunta, beleza? O que o Russell fez foi basicamente sugerir critérios para inclusão, né? Auxiliar nesse processo de inclusão, e ele sugeriu uma pergunta nessa entrevista. Porque, veja, não importa se 2, ou seja, se metade desse processo de seleção é literalmente a inclusão de pesquisadores selecionados a dedo. Claro, houveram mais de 100, né, um N aí, mais de 100 cientistas, mas ainda assim, 21 deles, a gente já tem um N aqui de 21 pesquisadores, foram especificamente colocados aqui, ó. Outro critério para incluir essa galera é que eles publicaram um artigo aqui na revista que a gente era editor. Pera aí, por quê? Por que tão específico? Não existem pesquisadores das emoções em outras revistas? Os pesquisadores aqui não publicaram em revistas de maior importância dentro da academia? Por quê? Porque convidados, né, para publicar de novo na revista deles também. Por que esse critério? Isso aqui não é explicado na pesquisa. Tá? Não, pelo menos não tem uma explicação aqui, uma justificativa adequada para fazer isso. Tá? Agora, vamos lá. É o seguinte, a pesquisa, tá? O segundo argumento do Sr. Santos, eu acho maravilhoso. Ele fala o seguinte: esta pesquisa foi feita com mais de 250 cientistas, né, da área das emoções aí. E assim, um dos critérios é de que eles tinham que ter, né, publicado em revistas, né, com peer review, né, com revisão por pares. Ele fala isso com uma notoriedade como se isso fosse uma coisa incrível, sendo que, na verdade, a peer review é praticamente obrigação. Se você não tem uma revisão por pares, a sua revista não tem nem respeito nenhum. É uma bosta. É uma revista pseudocientífica, praticamente. Se não for considerada já pseudocientífica. Por quê? Porque se você não tem revisão por pares, você simplesmente aumenta o critério de viés de publicação assim, ó.
Como é que eu sei que aquela revista está tendo algum critério, alguma preocupação estatística, verídica com as informações que são publicadas por eles? Revistas grandes, tá? Com revisores, já publicam um monte de porcaria. Imagina sem revisão. Eu até peguei uma imagem aqui para criança, para explicar para vocês o que é uma peer review. Tá? Ó, é literalmente isso daqui, beleza? Vamos lá. Você, então, faz uma pesquisa, né? Você escreve um artigo, você submete numa revista, tem um editor, né? E aí ele tem um conselho editorial. Ele pega e manda para quem? Ele manda para os avaliadores, beleza? Que são o quê? Especialistas naquele tema. Show de bola? Eles, então, basicamente vão avaliar a tua pesquisa, vão avaliar o teu manuscrito, O trabalho, tá? Para resumir a história, o trabalho eles vão humilhar o teu trabalho. Essa é a ideia de um bom revisor por par. Eles vão humilhar o teu trabalho, né? Então, 2 ou mais revisores vão basicamente opinar, né? Vão avaliar o teu trabalho e vão devolver pro editor. Só tem um detalhe, né? Você não sabe quem é o cara e o cara não sabe quem é você, para evitar viés. Por quê? Eu submeto um artigo na revista e o Paul Ekman submete um artigo na mesma revista. Aí eu submeto um artigo e o cara não gosta de mim, o Paul Ekman submete um artigo e os editores pagam um pau para ele. Qual a probabilidade da minha pesquisa ser descartada, não ser aceita, e qual a chance dele ser aceita? Tá? Então, é um processo cego, né? Você não sabe quem é o avaliador não sabe quem é você, porque o seu manuscrito vai sem qualquer tipo de identificação sua, tá? Isso aqui é básico da ciência. E quando volta para o editor tem 3 opções. Ou ele aceita direto para publicação, ou ele é mandado de volta para você para que você modifique, quando é modificado, ele vai para publicação, ou eles rejeitam e ponto. Simples. Então, senhor Santos, eu sei que talvez você não compreenda de ciência, mas isso não é exatamente um critério muito alto. Isso é obrigatório, tá? Então, não precisa dar tamanha ênfase nisso, num anúncio de critérios para inclusão. Isso aí a gente já tá ligado. Mas então, só para que a gente possa passar para o próximo argumento do Vitor Santos, para que a gente possa refutar o próximo argumento, só para juntar tudo, então, basicamente, toda revista, todo periódico tem um corpo editorial. E toda revista tem uma linha editorial, né? Que tipo de pesquisas eles tendem a publicar, beleza? Então, é óbvio, cara, que se metade do teu critério de inclusão ter sido algum pesquisador que publicou na tua própria revista, eu não tenho como não levar isso em consideração na hora de averiguar a confiabilidade da tua pesquisa. Tá? Então, só um adendo sobre por que eu trouxe esse tema para cá, mas agora a gente vai falar de um ponto que é magnífico. Como é que a gente chama o comportamento daquela pessoa que não tá falando a verdade, mas a gente não quer levar um processo? Incongruência. Senhor Santos, o senhor tem sido bem incongruente com o seu público, né? Eu não tô dizendo que você tá mentindo, isso aqui é apenas uma análise comportamental das microexpressões. Brincadeira. O negócio é o seguinte, o senhor não leu o artigo. E eu posso afirmar que o senhor Santos não leu o artigo, porque eu li o artigo não diz o que o senhor disse. Para ter uma noção, tá? O Paul Ekman, que é o autor desse artigo, que eu inclusive já mostrei aqui na tela, ele é o catedrático das microexpressões faciais, ele é o patrono disso tudo, né? Assim como Aaron Beck, por exemplo, ele é o catedrático, o catédrico, enfim, da terapia cognitivo-comportamental, ele é o fundador dessa abordagem psicológica. Se o Aaron Beck ainda em vida, que Deus o tenha, né, morreu com 100 anos, ou 100 anos, se ele me enviasse um e-mail, né, ainda em vida, 1000 páginas de uma ideia que ele teve cagando no asilo, meu irmão, eu ia em uma semana devolver para ele um resumo das ideias dele e insights que eu tive. 1000 páginas, 2000, não me interessa quantas páginas, eu ia ler, cara. O catedrático da parada, perdão. Cara, o Paul Ekman lança um artigo de 1,5 páginas e tu não lê? Aí é fácil ser perito. Quer ver só? Vamos lá. Vamos computar comigo o tamanho desse artigo aqui? Vamos lá, só pra vocês terem uma noção, tá? Ó, boa parte da primeira página, tá bom? Morre aqui, ó. Olha todo o espaço que se gasta, tá? A primeira folha, só até o resumo,
da primeira folha só até as palavras-chave. Já foi o quê? Um quarto da folha? Quase a metade já. Né? Aí aqui começa então a introdução. Aí aqui ele já começa a falar sobre a metodologia, né, da inclusão e exclusão, embora ele não tenha nem colocado subtítulo, né, uma escrita meio porca, mas tudo bem. Aí, ó, uma página, tá? Uma página. Ó, segunda página aqui, beleza? Então aqui temos uma página inteira, metade de uma página aqui e termina o artigo aqui, ó. Aqui é o apêndice, ou seja, aqui é o anexo das perguntas que ele enviou por e-mail para os cientistas que foram entrevistados, né, via e-mail. Então, para relembrar, o cara mandou um e-mail aos cientistas. E aqui tem as referências bibliográficas. Então, de artigo só vai até aqui. Esse 1/6 de página, temos uma página, uma meia página. Então, vai, uma página e 6/8 de página, sei lá. E você não leu. Como é que eu posso afirmar isso? Porque o senhor, com todas as letras, senhor Santos, o senhor afirma que mais de 250 cientistas foram entrevistados, né, pesquisadores das emoções, do afeto humano e tudo mais. Será que o artigo confirma isso, senhor Santos? Será? Né? Você afirmou que mais de 250 foram entrevistados e que não apenas a maioria concorda e endossa a universalidade das emoções. Você categoricamente afirmou que a esmagadora maioria, a grande, a trolhuda, esmagadora maioria endossa a universalidade das emoções. Vamos primeiro nos ater à frase mais de, tá? Mais de 250, pode ser mais de 10, mais de 1000, não interessa. Esse prefixo, né, mais de, pressupõe que exista mais do que o número usado como base. Então, mais de x, quer dizer que tem x, pelo menos mais 1. Né? Então, mais de 250, 251. Já você não estaria sendo incongruente. Só que, cara, a pesquisa mostra que foram 248. Tá? Então, ele mandou um e-mail, né? Ele mandou um e-mail com 6 perguntinhas para 248 cientistas em meados, né, de junho de 2014, tá? Ou seja, a gente está falando de uma pesquisa feita, tá, há mais de 6 anos, tá? Então, 6 anos até 2020, mais 3 até agora. Então, 9 anos atrás essa pesquisa foi feita. O senhor tem um costumezinho de gostar de pesquisa antiga, né? De referência velha. Então vamos lá. Então, uma pesquisa feita em junho de 2014, beleza? Mandou um e-mail para 248 cientistas. Só que a sua grande jogada foi dizer que 80% dos cientistas corroboram com a ideia, ou seja, a esmagadora maioria. Afinal, mais de 250, né? 80% de mais de 250 é uma esmagadora maioria. Você só não falou um detalhe, senhor Santos. A pesquisa, ela só foi respondida por 60% dos cientistas. 60% de 248 é 148,8. Ou seja, vai, 148, 149 cientistas, tá? E se você alega para mim, então, tá, que 80% deles, beleza? 80% deles endossam a ideia, beleza? De universalidade, tá, das emoções, beleza? Eu tenho um probleminha para te dizer, cara. 80% de 148 é 118,4. Matematicamente você foi incongruente. Matematicamente você tá errado. Sabe qual é o lado bom da matemática? É que tu não vai refutar ela. Sabe por quê? Porque 118 não é nem a metade de 250. Lembrando, já nem tivemos 250 cientistas que foram enviados à pesquisa. Só 148 responderam.
deles, tá? Deles, só pra dizer, não é que 80% deles concorda com tudo. É que em uma pergunta, nessa pergunta, 80% deles responderam dessa forma. Mas tem alguns probleminhas nessas perguntas também, eu quero mostrar pra vocês. Mas antes de tudo, só pra deixar claro, tá? Se nós pegarmos, eu vou abrir aqui ao vivo com vocês, eu quero mostrar pra vocês matematicamente uma refutação do Sr. Santos e dos cientistas endossarem as microexpressões faciais como algo científico, né? Não, é isso que os pesquisadores acreditam, né? É isso que embasa a ciência no que tange as pesquisas em emoções. Vamos lá. Vamos supor que só existissem, então, 250 cientistas no mundo que estudassem emoções. Ah, vamos supor que só existissem eles. Divide por 2, são 125. Ou seja, não chegamos nem na metade, nem em 50%. Quem dirá, tá, em 80%. E aqui tem um outro detalhe interessante. Tá? Nós tivemos 148 pesquisadores que responderam. Repararam que para dar 250, estão faltando mais 102 opiniões, mais 102 respostas. Quer dizer que 102 cientistas não responderam. E aí? Será que ia impactar na resposta a participação desses outros 102 pesquisadores? Será que ia fazer diferença? Tá? Por quê? Beleza? Por que eu digo isso? Porque a pesquisa aqui, tá, pessoal? Ela, na verdade, mostrou o quê? Que esse paper, ele mostra que mais ou menos 80% de 148 pesquisadores concordam com a universalidade, né, desses sinais. Como ele coloca aqui, ó, tá? Existem, então, sinais universais, beleza? Seja aqui na face, na voz, beleza? Então, 80% desses 148 concordam que existe evidência, que evidências suportam essa ideia de uma universalidade de sinais na face e na voz, beleza? Só tem um problema. Eles não apontam evidências para isso. Eles não apontam evidências. Como assim, Felipe? Aqui nós temos uma pesquisa, aqui nós temos um artigo, Felipe, de consenso dos cientistas. Aqui os cientistas estão entrando em consenso, né? Embora a gente já tenha refutado matematicamente. Vamos fingir que não. Vamos fingir que eles concordam. Temos uma problemática muito séria com isso, tá bom, pessoal? Eu quero mostrar para vocês. A gente já viu que esse artigo é minúsculo, né? Tem 2 páginas. Olha as referências. Nós temos 13 referências bibliográficas, tá? 13 referências bibliográficas. A mais nova, 2015, tá? Que na verdade 2015. O restante, vamos lá, 1924, 1962, 2003, 54, 97, 62, 71, 2004, 69, 94. Qual é o problema disso? É que esse artigo, ele é literalmente um papel que diz o seguinte: esses pesquisadores deram sua opinião. Dane-se. Academicamente, o que eu faço com esse papel? Limpo a bunda. Dane-se. Vocês querem ver o que é um artigo de consenso? Tá? Quando diferentes cientistas se reúnem para entrar num acordo. Tu quer ver como é que é um artigo desse? Vamos lá. Ó, lançado em 2021, tá? Ou seja, dentro da ciência, quando a gente fala em conhecimento vigente, conhecimento atualizado, a gente se refere em 5 anos. Tá? Ou seja, se eu vou fazer agora, por exemplo, eu vou agora começar uma revisão sistemática. Eu estou agora já com a equipe que vai fazer parte, a gente vai fazer uma revisão sistemática. Eu vou ter que juntar todo o conhecimento de um tema específico?
ao longo da sua história. Então, eu vou fazer uma revisão sistemática. Ó, ao longo da história da pesquisa deste campo, o que se tem de interessante, né? Porém, tirando uma revisão sistemática, né, que tem que fazer todo esse levantamento, quando eu quero fazer uma pesquisa para me embasar em algo, eu preciso que seja um conhecimento atual. Ou seja, eu não estou fazendo uma revisão da literatura. Uma revisão sistemática é uma revisão. Então eu vou, obviamente, ter literatura antiga e literatura recente. Agora, se eu não vou fazer isso, eu preciso estar endossado no conhecimento atual. Senão, como é que eu vou endossar, por exemplo, uma pesquisa? Não, eu quero fazer uma pesquisa para descobrir se a minha técnica de cirurgia ela é superior à do outro médico lá. É uma cirurgia de amputação de perna. Ah, beleza. E como é que é o seu procedimento? Não, eu vou endossar aqui, ó. Primeiro a gente amarra o paciente numa maca com cintas de couro. A gente bota uma colher de pau na boca dele. Eu pego um machado, né? Eu afio ele 3 vezes em dias de lua crescente, né? Eu molho ele com água benta e eu corto a perna dele fora. Meio desatualizado, né? Não, como é que tá desatualizado? Olha aqui, ó, tenho 1000 artigos que mostram que é assim que se faz. Onde é que eles foram publicados? 1.300. Mas é que semana passada saiu um artigo de uma cirurgia que eles realizaram com um robô que anestesia o paciente e aí eles cortam a perna com laser indolor e cicatriza na hora. Tô inventando, tá, gente? Porra, imagina esse paper, que louco que seria. Repara como eu não posso endossar minhas pesquisas, meus projetos de pesquisa em coisas antigas, né? Como é que é quando os cientistas se reúnem para decidir algo? Aqui, ó. Né? Olha só. Isso daqui é literalmente, tá, um consenso. Tá, baseado em quê? Em 208 conclusões baseadas em evidências acerca do transtorno. Qual? Do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Vou até traduzir aqui para vocês verem. Quem quiser procurar, só colocar aqui, ó, Declaração de Consenso Internacional da Federação Mundial de TDAH, 208 conclusões baseadas em evidências sobre o transtorno. Querem saber quantos pesquisadores têm inclusos nisso? Só para vocês lembrarem, tá? Aqui, ó, esse paper tem um cara. Aqui, nós temos essa galera. Beleza? Se a gente abre a pesquisa, tem esse pedaço dessa folha, mais essa folha, só para dizer de quais departamentos, universidades, laboratórios essa galera é. Só para dizer de onde é que eles são, tá? Então tem todas as referenciazinhas deles aqui. Então você pode ver, o Jing Liu aqui, ó, tá Z. Aí tu vem aqui em Z e vê o que é, tá? Então, toda essa galera. E aqui tem gente da Johns Hopkins, tem gente da Harvard, tem gente de uma galera, tá? Então, de diferentes departamentos, diferentes universidades do mundo inteiro aí, pesquisando junto e entrando em consenso. Até aqui, ó, da UFRJ. Excelente, hein, gurizada? Então, olha só. O que eles vão falando aqui? Eles fazem uma breve introdução, explicam a metodologia, e aí eles começam a literalmente demonstrar evidências do porquê e como é que eles chegaram nesse consenso. Então, uma breve história, tá bom, do TDAH. O TDAH não é um novo transtorno, ou seja, não é uma coisa nova, não é uma modinha de agora, né? Como o TDAH é diagnosticado, tá? O que causa o TDAH? E daí ele começa a falar causas genéticas, as evidências de causas genéticas, tá? Aqui, ó, o quão comum é o TDAH, então aqui eles vão falar sobre a epidemiologia do TDAH, né? Cara, isso daqui, olha só, correlatos ambientais do TDAH, tá? Deficiências de nutrientes, ou seja, deficiências de nutrientes na gestação da criança tem correlação com o desenvolvimento do transtorno. Ou seja, isso daqui, ó,
é uma pesquisa de consenso. Isso daqui tem alguma utilidade. Eu posso pegar isso daqui, eu posso pegar essas 208 conclusões baseadas em evidências, tá? E depois disso tudo, ainda tem a parte de discussão desses achados, tá? Chega até ser cansativo ficar rolando isso aqui para baixo, beleza? E aí você tem aqui as referências bibliográficas que eles utilizaram. Bem, vocês perceberam uma diferença significativa sobre como é um estatuto de consenso de um campo de pesquisa para esse papel de pão? Perceberam a diferença? Aqui ele está querendo dizer o seguinte, ó, 80% da galera concorda com a ideia das emoções serem universais. Tem certeza? Outro fator que eu quero que vocês se atentem para isso, tá? Quando nós vamos avaliar uma evidência, beleza? Tem mais ou menos, beleza? Eu até quero pegar aqui para vocês. Tem duas coisinhas que vocês têm que ter em mente quando vocês forem avaliar uma evidência, né? Noção de atualização acadêmica, então essa ideia de referências bibliográficas atuais, né? E contexto histórico. Por que contexto histórico importa, Felipe? O que eu quero saber de contexto histórico para ler um artigo científico? Simples, vamos lá. Vocês estão vendo que essa pesquisa foi feita em junho de 2014? Olha o ano da pesquisa. Junho de 2014. Por que isso é importante, Felipe? Simples. Olha só. A pesquisa, tá? A revisão sistemática da Lisa Feldman Barrett, perdão, uma revisão sistemática que, opa, não vai abrir o PDF não? Vai abrir o PDF. E olha só. A revisão sistemática aqui, ó, de 70 páginas dessa mulher, que é uma coisa incrível, essa revisão sistemática, ela foi publicada em 2019. 2019. Ou seja, essa revisão aqui que mostrou o seguinte, olha, não temos evidências o bastante que nos possibilitem, né, de inferir o estado emocional de uma pessoa pelos seus movimentos faciais. Tá? As emoções não são universais, nós encontramos divergências, influência social na construção das emoções ao redor do mundo. Essa revisão sistemática foi publicada em 2019. E aí? Será que aqueles 148, não mais de 250, 148, que na verdade são 118, será que aqueles 118 permaneceriam com a mesma resposta hoje, depois das novas evidências? Lembrando, um dos critérios de se caracterizar uma pseudociência, tá, é resistência à refutação, é a resistência aos novos achados. Tá? Será que eles seriam cientistas ou pseudocientistas? Outra coisa, tá? Ainda sobre análise de confiabilidade, de credibilidade, não sei o que. A obra, tá, pessoal, do Burgon, beleza? Ou da Burgon, nunca lembro se Jude Burgon é um cara ou uma mulher, mas na minha cabeça é um homem, por alguma razão. Foi publicada quando? 2018. Essa pesquisa aqui basicamente mostrou o seguinte: não existem evidências que corroborem com a utilização das microexpressões faciais. Elas não ocorrem, né, em frequência o bastante para que sejam detectáveis de forma válida, ou seja, ele mostrou que a cada 100 movimentos faciais, né, em geral, né, em média, 2 delas poderiam ser caracterizadas como microexpressões faciais, ou seja, é um chute se alguém vai estar mentindo ou não, ou seja, eu tenho 2 expressões, ou é sim ou é não, é um chute, né? Basicamente, eu não tenho como atrelar microexpressões faciais diretamente a emoções específicas, não tenho como atrelá-las de forma confiável a alguém estar ou não mentindo, ou seja, são inúteis. Né? Isso foi mostrado quando? 2018. E só nível de curiosidade, tá, senhor Santos? O artigo que você mostrou, que foi publicado pelo Paul Ekman, deixa eu mostrar aqui, ó, métricas e citações, tá?
ele teve 9.446 visualizações e downloads, tá? O artigo que mostrou que microexpressões faciais são inúteis tem 46.375, tá? O artigo da Lisa Feldman, a revisão sistemática dela, tá? 2019, 148.866. Então, eu diria, com uma breve margem de certeza, que a ciência acha que é pseudociência. Mas ainda tem mais coisas pra gente ver nesse artigo. Vamos lá. Olha só. Reparem que o pesquisador, tá, o Paul Ekman, aqui, depois de décadas parado, né, ele publica esse artigo. E olha só que interessante. Ele começa a expor e a discutir, digamos assim, né, as perguntas que ele mandou para os pesquisadores. E olha só, pergunta número 1. Em resposta à pergunta, qual das opções a seguir melhor captura sua orientação para emoção em sua pesquisa? Ou seja, o que era essa pergunta, né? Pergunta número 1. Ó, só para eu saber, como é que tu define emoção na hora de fazer uma pesquisa? Para você, como é que tu te orienta no que significa, no que seria uma emoção, tá? Então, ele faz essa primeira pergunta. Só que eu fiquei curioso. Por que ele coloca a pergunta número 1, pergunta número 2, e aí depois ele vai passando para 3, para 4, para 5, em ordem, menos a pergunta número 3. Por que é que a pergunta... Ué, eu tinha escrito, pô, mas... Ah, tá. Aqui, ó. Tava no inglês porque quando eu traduzi aqui para mostrar mais fácil para vocês, o aplicativo do Google Translator sacaneou o artigo aqui, alterou algumas paradas, mas aí eu tenho ele em inglês aqui. Por que ele primeiro coloca a pergunta número 3 e depois coloca as outras em ordem? Qual o sentido disso? Será que o autor tinha algum tipo de interesse em conduzir a interpretação do leitor? Será que ele queria primeiro dar uma suposta ideia de robustez nas suas respostas, né? Porque ele basicamente mostra essa parada de que não foi endossado por 80% dos pesquisadores aqui, né? Só que, vamos lá, qual que foi a primeira pergunta? Vamos no apêndice, né? Qual que é a primeira pergunta? Qual das seguintes opções melhor captura sua orientação para a emoção em suas pesquisas? Opção A. Emoções discretas combinando influências biológicas e sociais. Opção B. Emoções construídas, social ou psicologicamente, para se adequar às condições atuais. Opção C. Ambas, né? A e B. Ou D. Outra. Né? Então, só para vocês verem, tá aqui, beleza? Ou seja, como é que esses cientistas se orientam na ideia do que seria uma emoção para suas pesquisas, né? Eles então interpretam que emoções então são emoções, eles se interpretam a partir de emoções discretas, tipo raiva, medo, enfim, né? Combinando aí tanto o sentido biológico quanto influências sociais. Que interessante, influências sociais. Veja bem, B, emoções construídas, tá? Ou seja, emoções construídas, ou seja, uma construção social também das emoções, ou ser ambos. Qual foi a resposta dos pesquisadores? 49% deles falou, né, optou pela opção A, que é literalmente o quê? Biologia e influência social. Repara que nessa obra porca, o autor, ele não discute aqui, ele não tira um tempo, ele não discute as definições e os pormenores dessas classificações. Claro, talvez ele esteja se embasando que já existam outras referências que falem sobre isso, mas para ele aqui, esse é um dos grandes problemas em pesquisas. Por que muitas pesquisas são ruins, são porcas? Por falta de informação. Tá? Porque não passa informação inteira. Porque até aqui, todas as
questões, todas as possibilidades nessa primeira pergunta, literalmente, não corrobora tanto para a universalidade das emoções, porque o autor não delimita o que seria, então, influência social das emoções. O quanto a sociedade influencia, tá? O quanto a seleção cultural do comportamento influencia nas emoções, ele não discute isso. E o melhor é que, como ele não discute isso, ele não evidencia isso, ele não tem como isolar. Porque se existem influências sociais na emoção, como é que você isola isso? Até onde é emoção inata? Até onde é influência social? Como você distingue esses dois? A obra é porca, tá? E o melhor, nós tivemos 30% das pessoas, né, dos pesquisadores, que disseram que utilizam ambas as ideias, se baseiam no mix dos dois. E 0 deles, né, aparentemente, optaram por dizer que utilizam ambas, tá? Ou melhor, que utilizam outra forma. Só que quer ver outra coisa muito estranha nessa pesquisa? Vamos fazer um cálculo junto comigo? Vamos lá, senhor Santos, junto comigo. 49 mais 11 mais 30. 90. 10% foram assaltados. 10% sumiram. Né? Porque se esses 10% talvez foram de pessoas que responderam outro, deveria estar aqui. E deveriam ter exemplificações do que são esses outros. Né? Mas não diz isso. Simplesmente as contas simplesmente não fecham. O cara deixa a contagem aberta, mano. Simplesmente. Né? E o melhor, ele pula dessas perguntas, tá? Ele pula disso. Então, vamos lá. Literalmente, o Paul Ekman aqui se ajoelhou perante a ideia de que sim, as emoções não são universais. Na verdade, as emoções, elas são sim partes construídas por influência biológica, ou seja, a emoção não é só uma seleção natural, mas ela é também uma seleção comportamental, uma seleção social, uma seleção cultural, né? E, portanto, haverão sim denotações diferentes de emoções em diferentes povos, no Ocidente, no Oriente, dentro do próprio Ocidente, dentro do próprio Oriente, né? Eu acho isso muito legal porque ele não só não debate sobre o tema, ele não explica, ele deixa a conta em aberto e ele pula para a seguinte conclusão. Eu acho incrível, né? Como agora, olha só, o acordo agora sobre a evidência, né, da universalidade aqui em sinais emocionais e a evidência de 5 emoções inatas, né, é robusto. Robusto! Mesmo que ele não tenha apresentado nenhuma evidência disso, ele não mostrou nenhuma evidência disso, tá? Então, aqui, ó, nós não temos nenhuma evidência disso, de que existe, então, um endossamento evidenciável, tá? Robusto dessa palhaçada. Esse artigo é um papel de pão pedindo a opinião da galera, tá? E o melhor é que ele diz que é robusto. Vamos ver o que é uma... Como é que eu digo que algo é robusto ou não? Eu vou só mostrar para vocês agora um pouco do livro, tá? Do Igor Eckert. Igor Eckert, ele é um cientista brasileiro. Opa, não, deixa eu tirar isso daqui. Porque senão vocês vão ver meu login de acesso aqui na parada. Não quero que isso aconteça. Beleza. Porque senão eu não sei se vocês têm como entrar, sei lá, nas minhas contas de cursos e livros digitais. Só que me faltava, a galera vai lá e exclui tudo.
Olha só, esse aqui é um dos livros do Igor Eckert, tá? E eu acho maravilhoso, é um livro acerca de interpretação de evidências, é um livro muito bom. E como é que a gente... quais são os critérios que reduzem a nossa confiança numa pesquisa, né? E quais critérios aumentam a nossa confiança? Risco de viés, inconsistência, como a gente acabou de ver ao longo desse papel inteiro aqui, tá? Esse paper inteiro, beleza? Imprecisão, conta pela metade, né? Evidência indireta, viés de publicação, né? Tipo isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é outro livro dele. E aqui, ó, cara, quando ele está falando, beleza, sobre confiabilidade de evidências, eu quero mostrar para vocês o porquê que ele estava fazendo essa discussão no livro. Por causa disso daqui, ó, das diretrizes metodológicas, sistema grade, como é que as revisões sistemáticas, né? Como é que elas definem a qualidade das evidências, tá? Nos artigos científicos. Claro, aqui a gente está falando sobre uma questão de decisão em saúde, que está falando de decisão em saúde, evidências, estudos em saúde, revisões temáticas em saúde. Mas esses critérios, eles também, muitos deles se aplicam para avaliar a qualidade de evidências em qualquer outra área da ciência, inclusive comportamento não verbal, né? E como é que a gente separa a qualidade das evidências? A gente separa em muito baixo, moderado e alto, né? Olha só, definição: a forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado. Vamos levar para comportamento não verbal. Como é que eu poderia dizer, então, que as evidências para universalidade das emoções, então, né? Opa, eu caguei a pau, né? Eu caguei a pau. Como é que eu posso dizer, então, que existe evidências robustas para a... Meu Deus do céu, eu vou desistir de fazer isso, porque senão eu vou cagar ainda mais o e-book, né? Como é que eu poderia fazer isso? Bom, bem simples. Mostrando que existem, de fato, evidências empíricas, tá? De que as emoções são universais. Só que para isso eu teria que ter um pressuposto. Existe uma implicação direta nisso. De que é improvável que trabalhos adicionais irão modificar a confiança, né, nessa estimativa do efeito. Nesse caso aqui, que iria alterar a nossa confiança, tá, de estimativa nos achados dessas pesquisas aqui. Ou seja, para eu dizer que é robusta, tá, a universalidade das emoções, primeiro nós teríamos que ter uma implicação lógica. E seria improvável novos trabalhos surgissem mostrando que não são. Tá? Nós não temos isso. Na verdade, nós temos o contrário. Nós temos obras de Burgon, obras de Barrett, mostrando o completo oposto. Emoções não são universais. Tá? A academia não entende, em sua maioria, tá, as emoções sendo universais. Beleza? Se você for se basear em evidências, você não consegue suportar essas alegações. Para finalizar, né, contra os argumentos do Sr. Santos, ir contra a maré, ser minoria, né, nesse suposto mundo imaginário que você acredita em que, de fato, as pessoas que acham que as emoções não são universais, que eles são a minoria, na verdade a gente viu o oposto, né? Ir contra a maré é errado? Ser minoria pressupõe que você está errado? Só porque algo é endossado pela maioria está certo? Bom, eu quero dar alguns poucos exemplos, tá? Luigi Galvani, por exemplo, beleza? Um cientista lá de 1700 e bolinha, né? 1737. Ele literalmente mostrou o seguinte, olha, ele esbarrou sem querer na perna de um sapo que ele estava ali dissecando, né, com um pedaço de metal, e a perna se contraiu. E ali ele descobriu que tem eletricidade
eletricidade nos seres vivos. Só que a teoria dele foi de que nós tínhamos um líquido, uma substância intrínseca que só nós, seres humanos, só nós, criaturas vivas, tínhamos isso. Uma parada super mística, por assim dizer. Aí, este cara, Alessandro Volta, foi lá e desbancou. Ele falou, não são só nós, seres vivos, que temos eletricidade. Que ele foi e simplesmente criou a primeira bateria da história da humanidade. Tá? Isso daqui, ó. Show? Isso daqui, inclusive, é a bateria de verdade. Ela tá num museu ainda hoje, tá? Foi a primeira pilha que nós tivemos na história da humanidade. Este cara desbancou este cara e todo o restante da academia que achava que ele estava certo. Aí eu te faço uma pergunta. Alessandro Volta estava errado porque ele era minoria? Não. Não importa se o seu corpo acadêmico é formado de 100 mil PhDs contra uma pessoa. Se 100 mil PhDs estiverem errados e uma pessoa ter evidências e desbancar, 100 mil pessoas vão estar erradas. Então, no final das contas, não importa se você tem 100 mil PhDs ou 100 mil jegues. Tá? Quem tiver com evidência certa, vai estar certo. Não importa se ele é maioria ou minoria. Outro exemplo muito prático sobre como ser a minoria não necessariamente quer dizer que você está errado, a gente pode extrapolar para questões sociais. Né? Se numa Alemanha de pré-Segunda Guerra Mundial nós tivéssemos uma minoria de pessoas contra ideias nazistas, eles estariam errados porque são minorias? Eles estariam nadando contra a maré dentro daquela Alemanha. Ser a minoria não induz em erro. Ser a minoria só quer dizer que você é a menor parte de um grupo. Às vezes, você pode ser a menor parte inteligente de um grupo de idiotas. Perfeito? Então, espero todos vocês aqui para um próximo vídeo, né, onde a gente vai começar, então, a ver ali as ideias apresentadas pelo pesquisador David Matsumoto. Lembrando, eu não tenho nada contra o cara, na verdade, eu nem conheço ele. Eu, inclusive, mostrei algumas falhas de uma pesquisa dele na minha entrevista com o professor Dr. Daniel Gontijo, tá? Porque o David Matsumoto é o papa atual aí das microexpressões, então eu tive que pegar a pesquisa dele também, né? Vejam aqui embaixo, minhas redes sociais estão aqui, me sigam lá no Instagram, minhas redes sociais, né? É só aqui no YouTube e no Instagram. Então estou lá no Instagram, faço divulgação científica lá, conto com a presença de vocês. Estarei no Monarch Talks dia 29 de março e no dia 30, já em seguida, eu vou estar no Lutz Podcast mais uma vez. Também gostaria de pedir ajuda a vocês. Pessoal, o Nando Moura respondeu aquele meu vídeo de resposta a ele, dizendo que seria melhor se esse assunto nós conversássemos pessoalmente, né? E já que eu vou estar em São Paulo nos dias 29, 30 e 31, peçam para ele me responder, porque eu respondi ele já no dia que ele me respondeu e a conversa descontinuou. E seria uma honra poder explicar psicologia para ele, seria um prazer poder explicar o que é ciência, pseudociência, debater aí acerca dos temas que ele citou, mas ele não me deu resposta ainda, então, Nando, espero sua resposta. E é isso. Um beijão no coração de todos vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima.